Então, oi, gente. Hoje eu consegui capturar mais uma querida que a gente passou mais ou menos junto uma fase de aborto. E aí a Joana, que hoje mora na Bahia, né, vai contar do que ela se lembra, né, de como foi o processo dela de aborto. Que o que me toca mais nas histórias que eu estou buscando são a conexão com o bebê, a conexão com a alma, a conexão, o respeito com aquilo ali que está acontecendo. Então, tudo bem, Joana? Tudo bem com Tudo você? certo. Tudo bem, você? Então, a Joana teve uma experiência dessa, do seu segundo bebê, né, Joana? Conta pra gente como é que foi. Isso. Um pouquinho antes, Bom, talvez. eu tinha meu primeiro filho mais velho. A Ravi tinha 1 ano e 7 meses, mais ou menos, quando eu descobri essa gravidez. É, eu descobri, eu estava bem no meio de um processo de trabalho intenso, e, e aí eu tive um sangramento forte. Eu não sabia que eu estava. Ah, não, eu já sabia. Eu já tinha acabado de descobrir que eu estava grávida, assim, na mesma semana. Eu não parei de trabalhar porque eu já tinha tido uma primeira experiência e não deu nada, então estava bem tranquila em relação a continuar trabalhando, mesmo no início. E aí eu tive nessa semana de trabalho intenso, eu tive um mega sangramento, assim, mas foi bem, bem forte. E aí eu fui pro pronto-socorro e estava tão no início, tipo no primeiro mês, assim, tão no início que ainda não dava nem para ver o saquinho gestacional. Isso eu super me lembro. Ele ficou, tô na dúvida e tal, vamos esperar um pouco, vamos tomar um remédio para segurar. E daqui umas 2, 3 semanas você volta para fazer o exame para ver se segurou ou não. E assim eu fiz, continuei trabalhando, mas aí tive que contratar uma pessoa para me ajudar, porque eu trabalhava em pé e tudo, tive que ficar sentada, que aí eu precisei fazer repouso para segurar também junto com isso. Fiz, tomei o remédio, fiz tudo que tinha que fazer direitinho. Quando voltei ao médico, aí fui em outro, com a ultrassom do passado, mas eu fui em outro médico. E estava tudo certo, eles estavam super se desenvolvendo, tinha um coágulo, era uma coisa assim, e que já estava, era irrisório, assim, tinha mostrado que tinha presença, mas já estava tudo certo, tudo bem, que eu podia ficar tranquila. E aí, mesmo assim, eu estava passando por um momento desafiador e tal na família, e não estava me sentindo muito legal, não estava muito conectada com esse bebê, estava uma gravidez muito diferente da primeira, que foi assim, gravidez dos sonhos, o primeiro bebê, foi tudo lindo. E super, eu estava muito bem acompanhada, né? Que a Vanja era minha doula nessa ocasião. E, enfim, aí procurei a Vanja para a gente fazer umas sessões de reiki, para poder acalmar o coração e tudo, e equilibrar o corpo, né? Para ver se ajudava a fluir. E fizemos algumas sessões, não me recordo, mas eu me recordo de uma em especial que a gente falou assim, bom, se tá difícil essa conexão, vamos fazer um trabalho de conexão com esse bebê. E a gente fez, e nesse dia eu tive uma visão do bebê, que era uma menininha, Ah, é? que a Maria, eu chamo carinhosamente de Maria, porque ela tinha até nome, Que era legal. Maria, e ela muito bonitinha, com uns 2, 3 aninhos, assim, correndo no quintal da minha mãe, no lugar onde os meninos sempre brincam, que meus sobrinhos hoje brincam. Um lugar bem clássico, assim, lá da casa da minha mãe, ela correndo com o vestidinho vermelho. Me lembro muito bem disso, assim. Toda feliz, a gente feliz, todo mundo feliz. E você disse nessa sessão, assim, em forma de, tipo, consolidar essa conexão, que eu oferecesse para ela um presente, né? Que eu escolhesse um presente para dar para ela. E eu escolhi dar para ela o meu amor. Foi o presente que eu escolhi. Todo o meu amor, incondicional, porque eu já sabia o que era, eu já tinha um, né? Aí eu ofereci para ela isso. E na outra semana, eu acho que foi um ou 2 dias depois dessa sessão, eu fui fazer, eu já estava me sentindo super bem, já estava ali, agora vai, né? Conectei e tudo. E aí eu tinha uma prima que estava grávida, também mais ou menos da mesma época, um pouquinho mais, talvez umas 2, 3 semanas a mais.
e uma prima irmã, assim, e a gente, aí, para estimulá-la, que ela estava toda nervosa com essa história da gravidez, era início também e tal, eu levei ela numa yoga lá, que você que indicou, inclusive, lá no, na UNB, É. uma yoga para gestantes, uma prática e tal. E aí levei. E a gente fez, e foi muito legal, mas depois, nesse dia, depois dessa yoga, no dia seguinte, eu tive outro sangramento. Aí eu fui, menor do que o primeiro, mas eu fui, né, direto no pronto-socorro, já sabendo da situação que estava ali delicada. Fui direto no pronto-socorro, e aí, na outra semana, eu acho, mas quando eu fiz a ultrassom, eu ia aí, para mulher, não, conversa com o médico, eu tá, e aí, cadê os batimentos? Bota aí os batimentos, bota aí os batimentos. Fiquei lá, e nada. Ela falou, quanta. Ah, eu tinha ido ao médico, antes, o doutor Tiago, inclusive. Eu tinha ido ao médico, tinha feito uma ultrassomzinha, tava tudo bem, tava até mexendo. E ele ainda, até ele tava chamando de menina, né? E nem falei nada, ele que tava chamando. Aí tava mexendo, tava tudo direitinho, com 9 semanas. Aí quando, lembrei agora. 9 semanas fiz isso. Quando foi eu com 11 semanas, depois dessa reiki, dessa aula de yoga, que eu tive esse sangramento, fui lá e falou que tinha parado de se desenvolver. Há 2 semanas já. Então, foi com 9 semanas parece que parou, mas ainda ficou 2 semanas ali, esperando, de repente, receber esse presente que ela estava esperando, só isso, para sair. De repente era isso. E Aí, aí, Joana, que lindo. aí ela foi, depois desse dia, ela falou: você prefere deixar para sair em casa e tudo mais, porque impressionantemente não tem infecção, não tem nada, tá tudo certo. Você pode terminar o processo em casa. Se faltar alguma coisa ou precisar, você volta aqui para a gente examinar e ver se precisa fazer curetagem. Eu não, quero ir para casa, não quero nada invasivo, sempre fiz tudo mínimo de invasão possível. Aí voltei para casa e aí tava lá, tranquilo, normal, era um domingo em família, uma coisa assim simples. E o meu esposo não morava aqui na Bahia, e a gente estava em Brasília, né? Ele tinha ido, não lembro o motivo mais, e eu não podia voltar com eles porque estava em repouso, né? E aí ele voltou e a gente ficou lá, na casa da minha mãe. E nesse dia de manhã, ele ia viajar à tarde, e nesse dia de manhã eu senti tipo uma contraçãozinha, eu falei, ó, imaginei, né, que ia acontecer. E daí a pouco estourou uma bolsinha. E eu não tive essas sensações no parto, porque nos partos que eu tive, os bebês nasceram impelicados. Então eu não tinha tido essa sensação de estourar a bolsa, só tive dessa vez. Aí eu sei, estourou uma bolsinha, eu falei, oh, gente, peraí, deixa eu ver, o que é isso? Achei estranho, eu não imaginei que fosse isso, depois que eu entendi que tinha sido isso. Quando eu fui ao banheiro, nasceu, saiu assim. E aí eu vi, bem assim, era desse tamanhozinho, assim, ó, nem era minúsculo. Eu achei que ia ser muito minúsculo, nem era o tamanho de uma chuquinha, uma fofolete, uma chuquinha assim, com bracinho, com perninha, com olhinho Oh, pretinho, meu aquelas de que a gente vê Deus. no desenvolvimento quando a gente estuda, né? Sim. Vê bem, deu para ver bem mesmo. E aí rolou esse nascimento, só que aí não conseguimos, não deu, né, para fazer o enterro nem nada, para fazer enterro nem nada, mas a gente fez uma oração, né? A gente foi, inclusive, no lugar que eu sonhei não, né? A visão que eu tive lá Sim. no coisa, no Reiki, e aí a gente fez essa oração, a gente se despediu, agradeceu, né? A vinda dela para mostrar que a gente pudesse aprender, o que quiser, o que fosse para ser aprendido naquele momento e tudo mais, e que ela sentisse esse amor e também evoluísse e tal. E aí foi isso, assim. E aí depois disso, ele viajou, nesse mesmo dia ele viajou e tal. Teoricamente, eu estava em paz, né? Já tinha feito, senti uma sensação de luto, claro, né? Assim, mas estava assim, tipo, é isso, né? O ciclo da vida aconteceu, não tem o que eu posso fazer, então, né? O que eu podia fazer, que era isso, eu fiz, né? De aceitar e rezar e tudo. Só que aí depois de noite eu tive um mega sangramento, hemorragia, saindo todos os outros restos.
enfim, que tinha que sair e tal. E aí eu fiquei mal, assim, veio o SAMU, aí fui pro hospital, tomei um remédio para terminar de expelir no hospital. Até encontrei uma amiga em trabalho de parto nesse dia. O meu, não, uma filha da minha amiga estava nascendo nesse dia. Eu falei, mãe, peraí, conheço essa voz. Ela gritando lá, eu, peraí, vem. Aí entra uma patrulha e outra, a gente ainda se encontrou, conversou. Ela também é espírita, então super me apoiou naquele momento ali, mesmo ela já ali em trabalho de parto. A gente se apoiou porque ela estava com medo, enfim. Também deu suporte para ela. E foi isso. E aí não precisou fazer curetagem nem nada. No outro dia de manhã fez o exame, estava tudo certo e eu voltei para casa. E aí Nossa, ficamos mais um pouco, né, pensando nisso e vivendo mesmo esse luto, mas foi breve, assim. Foi uma situação que eu tive muito apoio, né? Então consegui passar, assim, bem resolvido, assim. Foi bem resolvido, assim. Bem aceito, nossa, né? nossa, mas você lembrou de muita coisa. Fiquei até emocionada. Foi muita coisa que você lembrou, né? É, Essa agora eu coisa lembrei de da, tanto da também. visão lá, né, da criança lá no Reiki. Eu não lembrava, mas que coisa, Essa né? parte Quer que eu dizer, mais lembro. menina, eu não lembrava. Nossa, como foi bom. Tem quantos anos isso, Joana? Acho que tem. Aí um ano depois eu fiquei grávida de Enzo, né? Certinho um ano depois. É, É, o Enzo tá com que seis, idade sete. agora? A gente tá com 6, então tem 7 anos isso. Olha, tem 7 anos isso, né? E algumas Hum. coisas ficam marcadas e registradas. Então, Joana, nossa, lindo o seu relato, com muitos detalhes. Tá? Eu sabia que era importante, que você ia conseguir socializar, né? Eu tenho falado com algumas pessoas, né? Depois eu vou postar, você sabe que eu vou postar, né? No Sim. Instagram, porque eu sinto que é o momento da gente falar um pouco mais dessas almas que nascem. Eu estou defendendo uma causa assim, toda concepção gera um nascimento, independente da idade gestacional nasce. E toda concepção tem uma conexão de alma, né? Já está para lá de provado que mesmo antes da concepção, a alma que vai nascer já está perto, e quando a concepção propriamente dita, né, do encontro do óvulo com o espermatozoide, ali já se liga a alma. Ou seja, no nascimento, seja em que situação for, esse bebê vai nascer, né? E até se você puder confirmar, o trabalho de parto não importa com que quantas semanas de gestação, ele dá contração, não dá? Uhum. Dá cólica, o sangramento, tudo igualzinho, né? Você teve dois bebês, tudo igualzinho, a exceção é que o expulsivo é menos doloroso, talvez seja essa a É, foi o comparação. parto que eu queria. Lembra que eu sempre quis um parto quiabo? Foi o parto quiabo. Foi meu partinho quiabo. Foi Foi meu mini parto. partinho. E o legal, né, assim, o legal de você ter visto a menina, né, e dado um nome para ela, quão importante isso, né, a tecla que eu mais bato hoje em dia é que essa criança veio porque ela precisava receber amor. Então, e olha que eu não sabia disso, na sessão de reiki eu falei, dá um presente para ela e você deu o que ela precisava. E quando ela recebeu o amor, ela nasceu. Pronto. Era só isso que Uhum. ela precisava. E eu bato muito nessa tecla, né, que independente da idade gestacional, a maternidade nos concede essa facilidade de sentir amor incondicional. Uhum. Uhum. Esse é o presente que a gente ganha sendo É. mulher, né? Sentir o amor incondicional é uma coisa que não tem muita explicação. E esses bebezinhos que nascem antes do tempo, eles recebem o que eles precisam é receber esse amor incondicional. Existem muitas situações do bebezinho que morre no útero, né? O coraçãozinho para de bater e eles não são expelidos, né?
E em alguns desses casos eu consegui falar sobre o amor e aí logo depois ele nasce. Em outros casos eu não acesso tantos casos assim, né? O aborto é uma coisa tão, de repente, tão rápida que nem sempre a doula consegue estar perto, Uhum. né? Mas que legal, Joana, que legal. Olha, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que vai Disponha. ajudar muito, que vai muitas mulheres e homens vão ouvir e com esse relato já vão, se forem viver um aborto, já vão viver de uma forma diferente. Todo bebezinho precisa receber muito amor, é isso. Isso, o amor liberta de todas as É formas. isso. Isso que eu acredito. Isso também foi o que me fez passar por esse processo doloroso, assim, de uma forma mais tranquila, né? Que quem via achava que eu estava mega tranquilo, mas não, eu tive meu momento, eu chorei, eu sofri, eu acolhi, eu sofri, eu passei pelo luto, né? Que não exatamente sofri, mas eu Passou pelo senti, luto, claro. né? E foi de uma forma mais tranquila por isso, porque eu realmente acredito que era isso que ela precisava. E ela teve o que ela precisava. E eu consegui dar, mesmo sem saber que era isso, só depois eu entendi que era, né? Claro. Isso. Mas eu consegui. Então, eu me senti feliz e realizada, porque, apesar de tudo, não era para ser, mas ela, o caminho que ela tinha que seguir, ela seguiu, né? Eu Por consegui algum pelo menos motivo, ajudar no processinho no dela, eu consegui processo ajudar. dela, por algum motivo, ela precisava desse tempo, né, de útero, de vida, de ectoplasma, para sentir amor e continuar o Uhum. caminho dela. Eu concordo plenamente com isso, né? E isso, Eu quando a também. gente entende isso, tem o luto, mas não tem o trauma, né? Que Isso. o trauma é que é o problema, né? Você carregar esse trauma para sempre, isso é a parte ruim. Mas é quando a gente entende, ela precisava do amor, né? O bebê precisava do amor e eu consegui dar, pronto, a gente liberta, né? Uhum. E aí, já que a gente tocou nisso, só para fechar, né? Se alguém que está escutando a gente e que não teve esse insight, né, de dar o amor, ainda é tempo, ainda é tempo, não importa quantos anos passou. Faça a sua conexão com esse bebê, se quiser dar um nome, mas o mais importante é fazer essa conexão de amor para libertar essa alma do que ela precisava receber de você. Pronto. Uhum. Joana, querida, gratidão, querida Luz. Muito Disponha. obrigada. Fica com Deus, muito obrigada. Você E também. Um beijinho. beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. Joana. Tchau.